Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um Study Vlog aqui no meu canal. Então hoje nós estamos na terceira semana do semestre, eu tô no nono, na verdade o oitavo semestre da Engenharia Mecânica. Eu vei deixar a playlist com os outros vídeos aqui em cima para vocês verem. E agora são 10 horas da manhã e a minha aula de economia vai começar daqui a pouco. Hoje eu acordei 6h50, tava super cansada, por isso que eu tô com essa cara e esse cabelo todo bagunçado. Eu tenho aula de escoamentos compressíveis às 7 da manhã, então foi a aula que eu tive, fiz várias anotações que eu vou mostrar aqui pra vocês, inclusive vocês viram, né, os clipezinhos, mas enfim. E aí agora eu tô só esperando o meu professor me aceitar aqui na reunião pra gente começar a aula de economia, e enfim, o computador aqui atrás é do meu namorado, ele tá em aula também, então a gente tá tendo aula aqui, são aulas diferentes, mas... Mas a gente acaba tendo aula no mesmo ambiente, né? Que agora eu tô na casa dele. Enfim, é isso por enquanto. Daqui a pouco eu falo de novo com vocês. Bom, pessoal, agora é 1 da tarde. Como eu falei, eu já tive minha aula de economia, eu já tive uma reunião do estágio também e eu já almocei. Então agora o que eu vou fazer vai ser basicamente copiar a matéria de tecnologia do calor para amanhã, porque eu prefiro anotar logo no meu caderno os slides da aula antes da própria aula, porque aí durante a aula eu só preciso prestar atenção. Mas antes disso, vou mostrar para vocês como ficaram as minhas anotações das aulas de hoje. Tirando a economia, que eu já tinha anotado antes, a economia eu só fiquei ouvindo mesmo. Mas vou mostrar de qualquer jeito. Eu já mostrei para vocês, né, que esse aqui é o meu caderno Chic Nude. Por enquanto eu tô usando só esse aqui, eu tinha separado 2 para esse semestre, mas eu só tô usando um porque o outro tá na minha casa e eu tô na casa do meu namorado. Então, para para escoamentos incompressíveis, eu comecei a matéria de hoje aqui. A gente deu toda a parte de conservação de massa, conservação de energia. Olha só o tamanho dessa equação aqui. E aí a gente escreveu muita coisa, foram 4 páginas e meia. Então realmente foi uma aula bem pesada, também uma aula de 3 horas, geralmente é bem pesada. E a gente começou também a ver a parte de velocidade do som, que é a parte fundamental desse curso. E aí agora para economia, eu vou só mostrar para vocês, tá aqui ó, a aba de economia. Só mostrar para vocês o que eu já tinha escrito antes. Essa aqui foi a matéria da primeira aula, e aqui, esse é o resumo desse capítulo de hoje, que é sobre oferta e demanda. Então, eu li todo o capítulo, o livro é muito bom, gostei bastante do livro de economia, e como eu estou usando meu tablet agora, né, que é esse aqui, eu estou lendo diretamente no tablet, o que ajuda muito, é bem mais fácil ler os PDFs aqui no tablet do que no computador. E aí foi basicamente isso, e esse aqui já é o capítulo 5, que é o capítulo da quarta-feira. Então também já li e já anotei esse capítulo. E aí agora tá na hora, é claro, de continuar aqui com os meus estudos. Eu vou estudar mais ou menos 1 horinha por aí, porque eu ainda tenho coisa do estágio para fazer. Tô só esperando a outra estagiária fazer as coisas que ela precisa fazer, e aí a gente vai entregar o trabalho. Mas enfim, é isso agora pro time-lapse. My love language is your time and attention. Won't you give some of it to me? I've been lonely lately. I've been feeling neglected, and I want you to show me. Can we get back on the same page tonight? Can we stay? And why don't you? Bom, pessoal, minha reunião acabou agora. Na verdade, era um webinar do estágio. São 5 horas da tarde, eu quero mostrar para vocês o caos que fica a minha mesa depois de um dia de estágio de trabalho. Agora o que eu vou fazer vai ser basicamente arrumar essa mesa rapidamente. E aí depois eu vou jogar um pouquinho com meu namorado, porque o meu horário de estágio já acabou por hoje. É claro que eu sempre fico disponível caso alguém me chame lá no Teams, mas o horário de estágio em si já acabou. Então vamos lá arrumar isso aqui. Talk to me, let's start a conversation. When you spend your time with me, you're speaking my love language. Talk to me, we don't need a translation. Bom dia, pessoal. Agora são 8h20 da manhã. Tô tendo aula de tecnologia do calor. Hoje eu tenho 2 aulas, então essa é a primeira, vai até às 10. E depois de 10 a meio-dia eu tenho aula de dinâmica dos sistemas lineares. Eu já copiei tudo dessa matéria ontem, então eu só tô prestando atenção, não tô copiando mais nada.
E além disso, eu tenho estágio, né, durante a tarde, e durante o estágio eu vou ler um documento que eu preciso terminar de ler, e talvez eu tenha alguma reunião, não sei ainda. Mas enfim, por enquanto é isso. Olá novamente, pessoal. Agora já são quase 1h30 da tarde, na verdade quase 1 da tarde. E eu já tive as minhas 2 aulas. Confesso que hoje eu estava bem mais dispersa, não prestei quase nenhuma atenção, porque na primeira aula eu já tinha assistido as videoaulas gravadas e já tinha escrito todos os slides, então eu acabei não prestando muita atenção, estava muito cansada também. E aí na segunda aula eu estava distraída também, não consegui me concentrar muito. E agora de tarde o que eu tô fazendo é claro, eu vou estagiar, né, que eu tenho que estagiar 6 horas por dia, mas no horário de almoço o que eu tava fazendo era planejar como é que eu vou organizar as prateleiras do meu quarto. Então vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, esse aqui é o tablet, né, e eu tô desenhando em cima de uma foto que eu tirei da minha mesa. E aqui tem várias camadas, eu vou mostrar pra vocês uma outra camada que eu já tinha preparado aqui, que é essa camada aqui. Então essa é outra foto e eu tô planejando como é que eu vou organizar os meus cadernos inteligentes. A princípio eu vou colocar aqui em cima, com uma plantinha aqui do lado, não quero ter nada aqui em cima. E eu quero adicionar umas outras plantinhas por aqui, um cesto. Ainda tô vendo como é que eu vou organizar, mas eu vou fazer isso mais um pouquinho e daqui a pouco eu vou começar a estagiar. Na verdade eu já comecei, porque eu tenho que ler um documento e já comecei a ler, mas enfim, por enquanto é isso. Bom, pessoal, agora são 11h30 da noite, eu já tô aqui em casa, né, eu voltei pra minha casa, e meu namorado também voltou comigo. Eu fiquei um tempo arrumando o meu quarto, não terminei de arrumar tudo, eu levei uma mala pra ficar na casa do meu namorado, então ainda não consegui arrumar tudo, mas na verdade o que eu queria mostrar pra vocês é que eu rearrumei assim as minhas prateleiras em cima da minha mesa. Eu comprei umas plantinhas novas, são todas falsas porque eu já tentei ter plantas de verdade, e infelizmente todas elas morreram, e aí a minha decoração passou a ser plantas mortas. Mas enfim, vou mostrar rapidinho pra vocês. Bom, meu namorado tá ali jogando. E aqui em cima, ó, eu coloquei todas essas plantas que tem aqui, elas são plantas falsas novas, tá? Que eu comprei. E aí, aqui eu coloquei os meus cadernos inteligentes, lá em cima tem os meus documentos e também tem algumas coisas da faculdade, na verdade quase tudo da faculdade, todos os meus papéis e resumos estão lá dentro. Ali tem os cadernos inteligentes médios, mais uma planta, uma outra planta. O único modelo de avião que eu deixei foi esse aqui da TAM, lá em cima, antes tinham vários. E aí aqui desse lado tem alguns livros da faculdade, mais caderno inteligente, um caderno criativo da Cícero, plantinha, aquela abóbora que eu ganhei da minha avó, eu acho ela muito fofa, desde criança eu gostava dela. E aí minha avó tinha me prometido que ia me dar, e aí esse ano ela me deu. E aí ali em cima tem alguns livros de quando eu era criança e também tem uma caixinha com algumas coisas de papelaria e em cima tem mais um vasinho com uma planta. E aí, como eu disse, ainda não terminei de arrumar as minhas coisas, então tá aqui a minha mala. Mas de resto, assim, a maior parte do meu quarto já está arrumada, falta só mesmo essa parte aqui. Enfim, é isso por hoje, agora eu vou tomar banho e descansar. Bom dia, pessoal, são 8h50 agora, como vocês puderam ver, o dia está horroroso. Ontem tava muito sol, e aí hoje tá chovendo, tá frio, enfim, tá feio. E hoje eu só tenho aula às 10, aula de economia, só que ontem eu falei pra vocês que eu não prestei muita atenção na aula, né? Então eu vou assistir o vídeo da aula de ontem, de dinâmica dos sistemas lineares,
Não vou fazer isso com tecnologia do calor, porque, primeiro, ele não grava aula, e segundo, que eu já tinha assistido a aula antes, e eu já tinha anotado tudo. Tanto é que foi por isso que eu não assisti tão atentamente a aula de ontem. Mas enfim, vou fazer isso agora. Na verdade, vou começar arrumando a minha cama, vou trocar a roupa de cama e tal. E aí depois eu vou assistir essa aula e quando der 10 horas vou pra minha aula de economia. My friends on the internet talk to me more than my real ones do. I never seem to be good enough for him or her or even you. Bom, gente, agora são 7h30, meu dia terminou praticamente. Agora, durante a parte da noite, né, depois do meu estágio, que terminou umas 5h30, eu tive uma reunião que começou às 3 e terminou 4h30, na verdade 4h50, mas tudo bem. E aí, depois disso, eu continuei fazendo algumas coisinhas do estágio, e aí uma amiga minha, eu conversei com uma amiga minha e ela perguntou se eu já tinha feito a lista de tecnologia do calor. Eu falei que eu tava tendo dificuldade, ela falou que também tava, aí a gente fez uma ligação pra começar a tentar entender e resolver essa lista, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá muito claro, né? Não vai dar pra ver direito, mas eu vou mostrar mesmo assim. A gente fez a primeira questão, são 7 questões. Aí a segunda questão tá aqui atrás, depois a terceira questão, a quarta e por último a quinta. Na verdade, a gente não terminou nenhuma questão, a gente só encaminhou a discussão, porque a gente precisa saber se a temperatura é igual, se a energia é igual, enfim, tem algumas coisas e hipóteses que a gente tem que utilizar para chegar nas respostas e poder fazer os cálculos. Então, a gente só encaminhou as perguntas, né, as questões, a gente pensou como é que a gente ia resolver, e aí, separadamente, cada uma vai calcular as coisas e depois a gente vai comparar para ver se está tudo certo. Essa lista não tem gabarito resolvido, né? Não tem resolução, mas tem as respostas. Então, a gente consegue fazer e verificar se as respostas estão certas. Mas se não estiverem, a coisa mais fácil de fazer é discutir com o amigo, né? O colega, para ver o que eles fizeram, se eles conseguiram acertar ou não. Então, eu fiz isso com a minha amiga hoje, foi muito bom, a gente conseguiu avançar bastante, quase terminamos a lista, faltam só 2 questões, mas agora eu tô cansadona. Bom, pessoal, hoje eu não gravei basicamente nada pra vocês, mas o que eu fiz foi, eu tive 2 aulas de manhã. A minha segunda aula, que geralmente acaba meio-dia, acabou, na verdade, 20 para meio-dia. E aí, logo em seguida, um colega meu do estágio me pediu ajuda para resolver um negócio de uma planilha de Excel. E aí a gente ficou 20 minutinhos conversando como a gente ia resolver. E aí foi isso. Além disso, eu recebi uma tarefa do novo projeto que eu entrei para o estágio, que eu vou saber mais a respeito amanhã, porque eu vou ter 2 reuniões, logo em seguida da minha aula. Minha aula começa às 8 e termina às 10. Aí de 10 às 11 eu tenho uma reunião desse projeto que acontece semanalmente. E de 11 a meio-dia eu tenho uma reunião específica para falar sobre essa tarefa minha. E aí depois disso, possivelmente, eu vou ter uma outra reunião, que é uma reunião que acontece para compartilhar conhecimento de outras áreas. Não sei ainda se vai rolar ou não. Mas, como eu falei, já são 10 horas, agora eu vou jogar um pouquinho com meu namorado e depois eu vou descansar porque minha aula amanhã começa às 8. Bom, pessoal, faz um bom tempo que eu não falo com vocês. Na verdade, ontem, que foi sexta-feira, eu praticamente não gravei nada por esse vlog, porque foi um dia muito cheio, muito atarefado. Eu estava super cansada, porque eu lembro que eu falei pra vocês na quinta-feira que eu ia descansar porque eu tinha aula cedo na sexta, mas aí eu fiquei assistindo o Jogo do Brasil, e aí não consegui dormir tão cedo. Na verdade, fui dormir 2 da manhã e eu acordei às 7h30, então não tive tempo para descansar o suficiente, estava super cansada, acabei esquecendo de gravar. Mas enfim, depois da minha aula, que acabou 9h40, na verdade, o professor sempre acaba um pouquinho antes das 10, eu tive 2 reuniões, que vocês viram um clipezinho, né? Foram as reuniões sobre o novo projeto que eu entrei no estágio,
E aí depois disso eu almocei, eu fiz algumas tarefas da faculdade, e aí comecei algumas tarefas também do estágio, porque me passaram uma tarefa para fazer algumas médias, calcular algumas coisas no Excel. E depois disso eu tive uma reunião 4h30, que durou umas 2 horas, que um colega meu do estágio estava me explicando o que eu teria que fazer quando ele saísse, porque ele vai se formar agora e ele vai sair da empresa, né? E possivelmente eu vou ficar no lugar dele, então preciso saber quais eram os processos e as tarefas que ele fazia e como ele fazia. Então ele foi super prestativo, me explicou tudo direitinho. Coitado, ele passou 2 horas falando comigo numa sexta-feira até 6h30 da tarde. Mas foi muito bom conseguir pegar facilmente assim o que ele me mostrou, porque ele explicou muito bem. E aí depois disso eu dormi, porque, sério, eu tava muito cansada, eu dormi um pouquinho, assim, meia hora. E depois disso eu fui jantar, enfim, lanchar e meu dia acabou. Então foi basicamente só isso. Essa semana foi mais cheia de tarefas do estágio, novas coisas que eu preciso fazer, esse tipo de coisa. E também tarefas da faculdade, né? Porque já me passaram 2 listas de tecnologia do calor. Ainda não consegui terminar a primeira, eu tô na 5ª questão, falta a 6ª e a 7ª. E aí ainda preciso fazer a 2ª lista. Também tenho que ler 2 capítulos do livro de economia, que eu vou fazer durante esse final de semana. Agora são 11h20 no sábado, né? Eu já terminei de copiar o exercício que eu tinha faltado no dia de tecnologia do calor. E aí agora eu vou relaxar um pouquinho. E depois eu vou partir para essas outras tarefas. Enfim, foi isso para esse Estúdio Vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, ficou bem comprido, eu tentei encurtar um pouco, mas eu não consigo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no meu canal. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.